Estamos ao vivo nessa sexta-feira linda e abençoada. Vai ter uma conversa linda e abençoada também com um convidado muito especial. O assunto de hoje é felicidade, a felicidade sobrenatural. Vou até escrever aqui. Oi, Camila, primeira a chegar hoje, tudo bem, maninha? A felicidade sobrenatural. Bom dia, Júnia. Graça e paz, sejam bem-vindas. Fixar comentário. Hoje, essa live é o mesmo assunto da live de segunda-feira. Quem assistiu a live de segunda-feira sobre felicidade, quem tirou um tempo para refletir, para meditar. Ó, Gustavo já chegou, já vou te chamar, Gustavo. Só ir fazendo aqui uma introdução com o pessoal e já te chamo para a gente começar a compartilhar a mesa. Olha só, pessoal, quem tá entrando aí, já clica aí nos coraçõezinhos para o Instagram avisar para as pessoas que nós estamos aqui ao vivo. Elisângela, seja bem-vinda. E pega esse aviãozinho também e envia para pelo menos 5 pessoas. Se cada um de vocês aqui enviar para 5 pessoas, olha quanta gente a gente não vai alcançar, né? Eu tenho certeza que esse tema felicidade é do interesse de todo mundo. E o Gustavo, para quem nunca teve o prazer de ouvir, a alegria de ouvi-lo partilhar o evangelho ainda, vai perceber hoje que ele até em silêncio comunica o evangelho com o sorriso dele. Já vou até chamar ele aqui, tá? Mas vamos falando aí, quem esteve na live de segunda-feira e quem meditou mesmo, né? Sobre o que nós apresentamos às pessoas, mandando um coraçãozinho. O Gustavo já está entrando aqui. Bom dia, Tê! Bom dia, ó. Olha, ele tá nos trinques mesmo, de gaúcho. Bom dia, meu amigo. Que alegria, imensa alegria ter você aqui, viu? De Amém. verdade. Glória a Deus. O prazer é meu de poder estar aqui com você, né? Nossa, eu me compartilhar emocionei. o amor de Deus juntos. Amém. Você é muito querido, Gustavo. Eu sou uma péssima amiga aqui, não sou tão presente assim de ficar falando, mas você mora no nosso coração. Até o Tiago, que ainda não teve a graça de te conhecer pessoalmente, te conhece por eu falar e por te ouvir. E nós desejamos muito ter um tempo com você e com a Lore. Eu sei que Deus vai preparar esse momento para nós, viu? Amém, amém. Com certeza, com certeza. Como é que tá o clima aí no sul? Tá querendo esfriar. Parece que amanhã vai estar menos 1 grau. Ah, só menos 1 grau, viu, gente? Só menos 1 grau. Você já sabe que é isso, né? Meu Deus, é muito friozinho mesmo, né? Mas que bênção. Estou usando aquele lençol térmico que tu usou aquela vez que estava aqui, né? Só com lençol térmico. Lembro. Lembro da lareira, lembro de tudo. E o chimarrão? Só no chimarrão aí? Ah, o chimarrão. Tá mais devagar um pouco agora, mas tá indo. Eu tô aqui no meu chazinho. Agora eu sou uma mulher de chá. Mas amém. Mas olha, Gustavo, na segunda-feira a gente estava partilhando aqui sobre a felicidade, né? E o que eu quis apresentar aqui para as pessoas foi um caminho de meditação, de reflexão, que é bem contrário ao que é na nossa sociedade atual. Os comentários te atrapalham? Você quer que tire ou quer que deixa? Não, pode deixar. Não incomoda. Tá tranquilo? Não. Então tá bom. Para todos que estão chegando aí, sejam bem-vindos. Vocês já vão chegando, mandando coraçãozinho e chamando mais pessoas para essa live. E aí, Gustavo, a nossa cultura, a nossa sociedade atual, ela passa uma ideia de felicidade que tem muito a ver com euforia, né? Com prazeres momentâneos, mais intensos, aquela coisa assim, frenética. E não vê nenhuma relação da felicidade com o sofrimento, com os desafios, com os sacrifícios, né? O que é meio estranho, porque a felicidade ela é transcendental. Só é feliz aquele que é amado, só é feliz aquele que ama. Então, de algum modo, você experimenta um certo tipo de sofrimento, né? E aí, o que eu sugeri para as pessoas é que meditassem sobre o tipo de felicidade de Deus. Porque ninguém é mais interessado em que a gente seja feliz do que Deus. Ninguém. E ele propõe um certo modo de ser feliz, que, aliás, está muito claro ali no Sermão da Montanha. E eu não conheço ninguém melhor que você para Glória a Jesus.
Eu não conheço ninguém, assim, sério, pessoalmente, não conheço ninguém melhor que você para partilhar o Sermão da Montanha, porque não são só palavras, né? Eu conheço um pouco da sua vida, do seu testemunho, da sua família. Eu sempre me lembro daquele testemunho que você contou quando a Lourdes esteve internada e a experiência que você teve ali, né? Enfim, a experiência que você teve ali, se você se sentir à vontade, você pode contar hoje. Então, eu sei que você experimenta a verdadeira felicidade, que é uma felicidade sobrenatural. Quando as coisas naturais, às vezes, vêm para te causar uma tristeza, uma aflição, uma ansiedade, uma preocupação, um medo, existe algo real dentro de você e que deve existir dentro de cada cristão, cada discípulo de Jesus, que provoca essa felicidade sobrenatural. Então, eu gostaria que você partilhasse um pouquinho com a gente, né, essa questão aí das palavras de Jesus ali nas bem-aventuranças e o que mais você se sentir à vontade daquilo que Deus tem falado a você, com você sobre felicidade. Bom dia a todos vocês que estão aí, vocês que vão chegar depois também. Obrigado pela presença de vocês. É um prazer para mim mesmo aqui, Amanda, estar partilhando o Evangelho junto com você, com os seus amigos, né? Com as pessoas do teu meio aí. E é interessante quando a gente fala de felicidade, como você bem deu a introdução aí a respeito de uma vida não só de alegrias e sofrimentos juntos. A problemática que a gente geralmente tem quando se aborda esse tipo de assunto de felicidade, que, como eu disse ontem no comentário, né, porque ser feliz não é rir, né? É, mas felicidade tem a ver com o fruto do teu coração, né? O próprio fruto do Espírito é a alegria, né? O apóstolo Paulo diz: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, né? Seja a vossa moderação, a vossa equidade, a vossa sensatez seja conhecida diante dos homens, né? Então, felicidade não tem a ver com as situações cotidianas, né? Tem alguém que quer dar bom dia aqui pro tio Gustavo, ó. Oi, lindão! Bom Tiago dia, tio! amoroso. Bom dia! Vai lá, tio! Ele parece só com o Tiago, viu? Aqui, amor, que parece só com você. Só com o pai. Isso aí é felicidade. Tchau. Dá tchau pra galera. Quer dar um bom dia aqui, não? Tiago tá com vergonha. Então, vou estar dizendo isso tem a ver com o fruto do Espírito, né? A alegria tem a ver com o fruto do Espírito. O problema é que a nossa mente, nesse processo, precisa ser transformada, porque a gente é carregado de tanta religiosidade que a gente acaba percebendo sim, ensinos, como você disse, ensinos do Sermão da Montanha, né? Que quando Jesus entra nas bem-aventuranças, ele fala, né? Porque bem-aventurado quer dizer feliz. Quem é feliz? Ele começa com uma série de atributos ali. Felizes são os humildes, os que choram, os mansos, os que promovem a paz, né? Os limpos de coração, e, enfim, até os perseguidos, os injuriados, né? Todos eles são aqueles que são considerados felizes. Então, nesse processo, nós precisamos de uma mente transformada. Porque a maioria das pessoas conhece, vou colocar entre aspas, Jesus aqui, o cristianismo, o evangelho, porque nós vivemos num país cristão, né? E, de certa forma, Jesus é conhecido por aqui, mas isso é um passado superado, nós devemos avançar para outras coisas novas. Eu sempre digo que a gente está sempre em construção, sempre a gente é um produto, né, de etapas na nossa vida. Então, a gente sempre tem que estar avançando. O problema é que as pessoas elas ficam fixadas no mesmo padrão, no mesmo modelo, elas não avançam, elas se deixam dominar a sua mente até por algo que está já como uma fortaleza na mente delas. Então, esse evangelho, o evangelho que produz felicidade, nessa nova vida, nessa nova maneira de você professar Cristo, Jesus, nesse sermão do monte, ele traz pitacos, segredos, né? É interessante quando a gente fala de construção, de edificação, no próprio Sermão do Monte, no capítulo 7, Jesus cita, né,
que aquele que está construindo uma casa, ele tem que lançar os alicerces no local certo, né? Não numa terra inconstante, que nem areia, um solo inconstante, que nem areia, mas no solo rochoso, onde pode estar firmado, e que todas as intempéries do tempo e da vida, das circunstâncias, elas não vão abalar essa casa, né? Então, Jesus dá uma receitinha, né, desse processo, dessa construção da felicidade, né? Na verdade, são passos a passos de Jesus que ele vai dizendo, ó, você quer ser feliz, você tem que compreender algumas coisas, você tem que sair do mesmismo, você tem que sair daquela, como eu disse, uma mente fixada, né? Até pelas religiões, né? Pela doutrina da sua igreja, né? E nós não estamos aqui para falar de doutrinas, mas sim de ensinos que realmente eles produzem vida, que o evangelho produz vida. Não existe nada fora do evangelho que produza vida, né? E Jesus jamais negou para uma vida feliz que ele passe pelos processos da existência. Porque o evangelho ele é existencial, não tem jeito. Ele tem a ver com existência. O que é o evangelho? O evangelho é a boa nova, a boa notícia. Que boa notícia? Que Jesus é em Cristo, que Deus em Cristo estava nos atraindo para ele, né? Quando nós chegamos ali no texto de João, eu sempre cito isso, porque o que nós precisamos compreender é o Jesus encarnado. Porque quem nos salva não é o Jesus Deus, porque para Deus é fácil salvar. Ele faz assim, eu estou salvo. Mas o que nos salva é o Jesus homem, o Filho do homem, porque o Filho do homem era homem, né? Ele esvaziou-se da sua divindade, ele se tornou como forma de servo, ele foi encontrado em figura humana. Então, quer dizer, ele passou as dificuldades, as agruras, ele passou o trabalho penoso da sua alma, como diz Isaías 53. O trabalho penoso. Viver, muitas vezes, é penoso. É o penoso trabalho da nossa alma. Então, evangelho é existência, evangelho é boa nova para a existência. E tudo que nós precisamos viver, né, e caminhar e trilhar, nós temos que caminhar no caminho do discípulo de Jesus. E eu sempre digo que ser discípulo de Jesus não é ser discípulo de instituição, ser discípulos de homem. Até porque o conceito de discípulo é aquele que aceita a disciplina do seu mestre. Qual a disciplina que o Jesus homem veio nos ensinar? Né? Então, quando eu aceito essa disciplina, eu sou discípulo e começo a caminhar junto com ele. Então, quando aceitamos tudo isso, começa o processo para ser feliz. E ser feliz, às vezes, as pessoas pensam que é ter dinheiro. Jesus mesmo disse, né? A abundância da vida de um homem não está naquilo que ele possui. Não está a abundância. Não ajuntai tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu, né? Porque o da terra, a traça corrói, né? Os ladrões roubam. Mas quando você ajunta tesouros, né? Valores dentro de você, né? Tudo isso muda. E esse texto aqui das bem-aventuranças só fala de valores que produzem felicidade. E ele vai começando, né? Dizendo ali sobre essa felicidade. E quando ele entra, eu vou ler o texto aqui, o primeiro versículo, né? Vendo Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 1, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aí ele diz, ó, aproximaram os seus discípulos. Quem é que quer ouvir sobre felicidade? Jesus disse, ó, aliás, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Quando você aceita a disciplina, ele te ensina. Aí ele começa, quem são os felizes? E essa é a pergunta que eu faço para vocês que estão nos ouvindo, você que vai ouvir depois. Quem são os felizes? E qual é o segredo da felicidade? Quais são os processos da felicidade? Está tudo aí. Quem são os espiritualmente felizes?
né? Aqueles que entram no caminho da felicidade, no caminho de construção dessa vida feliz. Como Jesus disse lá no capítulo 7. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou dizer a quem ele é semelhante. Então, o processo de construção passa em você ouvir os ensinos de Jesus. É isso que está dizendo o texto. Ele passou a ensiná-los. E ele conclui com os dois fundamentos. O fundamento é de ouvir o que ele disse e estabelecer naquilo. Se estabelecer nesse processo. Então, o caminho de construção da felicidade interior e espiritual é como se você estivesse edificando uma casa. E hoje, talvez, nós estejamos aqui, para muitos, né, continuando e outros começando, o processo de edificação da casa da felicidade. Como é que você edifica isso? Né? Como você colocou aí na mensagem fixada, né? Essa felicidade sobrenatural que não tem a ver com o exterior, tem a ver com o interior, porque a felicidade é fruto do seu espírito, é fruto do seu interior, é fruto daquilo que sai de dentro de você. Você quer ser plenamente feliz. Quem é que quer ser? Então tem que construir seu coração para a vida, para ser próspero espiritualmente. Sem você construir, sem você entrar nesse processo. E, como eu disse, é que nem aquele templo que Ezequiel faz menção. Aquele templo é um templo que cresce para dentro. Ele faz menção ao templo do Espírito Santo, que somos nós. Nós temos que crescer para dentro. Você não cresce para fora. A maioria das pessoas quer crescer para fora, mas tem que crescer para dentro. É dentro que as coisas acontecem. Porque é de dentro do coração, como Jesus diz, é que saem todas as coisas, sejam elas boas e más. Então, quando você estabelece para dentro, as coisas mudam. É dentro do ser. E o processo da felicidade e de uma vida abundante, de uma vida de valores eternos, valores do Evangelho, só começa nesse processo do interior, que se revela para o exterior. Né? Porque depois você vai também, Ezequiel, no capítulo lá 47, fala daquele rio que sai de dentro, né? Que é o mesmo que Jesus falou. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios vão correr dele. Aquele que beber da água que eu lhe der, se falar nele uma fonte que salta para a vida. Então, felicidade tem a ver com o seu interior. Felicidade tem a ver com a fonte da água da vida que está em você. Quem tem sede, disse Jesus, vem a mim e beba dessa água. Beba desse evangelho, dessa boa nova. Né? Ser feliz, o ensino de Jesus aqui nessas bem-aventuranças não tem a ver com doutrinas religiosas. Tem a ver com vida prática. Porque o evangelho é prático. Né? Tem a ver com a vida prática. E toda essa vida do evangelho ela tem a ver com escolhas. Escolha dos materiais para a construção do ser. O que você quer? O que você quer construir? Quer edificar? Sobre o quê? Né? Interessante um texto de Paulo, né, quando ele fala no Coríntios 3, né? Aquele que edifica, olha como edifica. Né? Se aquele que edificar sobre o fundamento, aí ele tem os processos dos materiais. Então a gente tem que trazer material para dentro dessa construção. Mas não é... E que materiais seriam esses? Esses materiais? São materiais edificação, palavra, valores eternos. Os valores que Jesus ensina. O amor, paz, perdão, misericórdia, dar a outra face, andar a outra milha, amar o próximo, perdoar a todos. E assim vai. É todos os atributos de Jesus. É só Jesus. Não é Gustavo, não é Amanda, não é quem quer que seja. É atributos do reino. Por isso que Jesus disse assim, ó, se você ajuntar tesouros aqui, ou vão te roubar, ou eles vão acabar, né? Vai ser porque o amor, a riqueza é a raiz do mal. Então, você tem que ajuntar para dentro. Você tem que crescer para dentro. Para que o que seja lá fora seja a expressão da felicidade. A felicidade é a expressão de dentro do seu ser. Por isso que eu disse para ti ontem, um coração alegre, né, aformoseia o rosto.
Interessante, você falou para mim essa semana, eu tive lá naquela reunião, talvez você tenha visto aquele vídeo, o final da Sim. reunião. Muitas pessoas que eu não conheço comentaram a questão da felicidade, era algo, acho que já estava mais ou menos sendo preparado, né? E aquela expressão, por quê? Porque ali estava um evangelho simples, que aquelas pessoas apareceram na nossa vida e sem nós procurarmos, sem nós corrermos atrás, sem nós não irmos atrás, eles estavam aqui na nossa porta, vendendo uma rapadura. Daqui a pouco eu estava dentro da casa deles, uma família inteira reunida, gente paupérrima, gente humilde, mas com coração sedento de algo que os edifique, que os construa. Por isso que eu estava feliz, porque eu sempre sinto feliz e pensa na Lore, Amanda. A Lore não é uma pessoa assim de sair muito, não gosta, mas ela amou aquela família. Amou tudo que viu, tudo que a gente tem vivido com eles ali. E é só nas reuniões, umas ou outras reuniões que a gente vai, não tem uma reunião marcada, nada, né? Sempre quando ele quer que eu vá lá, ele vem aqui na minha porta, só vamos lá hoje. E eu muitas vezes recusei de ir, porque eu tinha outros compromissos já, né? Mas naquela terça ali, eu fiquei, pá, hoje a Lourdes não vai poder ir, a gente está com prova, né? Mas eu fui lá e Deus abençoou muito. E foi lá que eu tive a ideia, vou gravar isso aqui para todo mundo ver. Né? E foi benção. E foi uma benção, foi uma benção. E a felicidade realmente era algo perceptível ali por conta de tudo isso que você está falando, porque a felicidade ela é uma realidade interior, né? Ainda que sim. algo externo possa causar algum tipo de felicidade em certa medida, a felicidade ela só é sustentada se ela vier de dentro, né? Sim. E eu gostei muito disso que você falou sobre pegar a matéria-prima para essa construção, porque não vai ser do dia para a noite. Esse processo de renovação da mente, né, para que a nossa vida seja transformada, é um processo de fato, não é um passo de mágica, né, Gustavo? Sim. Então, é ao longo da vida, é vivendo, é andando e caminhando. E aí eu vou escolhendo, né, desses recursos que estão disponíveis para a minha construção, que são os valores eternos, como você falou, que são as virtudes de Cristo, os atributos de Deus, disponíveis para nós por meio do Espírito Santo. E esses atributos, esses valores, esses materiais que você está falando aí, que nós estamos falando, Jesus começa a citar alguns aqui, nesse trecho das bem-aventuranças. Você quer ser feliz? Ele fala, é uma pergunta que a gente tem que fazer. Você quer ser feliz? Então, bem-aventurados são, né, os pobres de espírito, e assim ele vai dizendo ali. Então, o processo da felicidade é você aceitar esse caminho que está proposto. Né? Ele vai dizendo, feliz é aquele que faz isso, feliz é aquele que faz aquilo. E muitos não estão dispostos a aceitar isso, porque precisam se despir de algumas coisas. Isso. E porque é muito contraditório à cultura atual, né? Porque imagina, quem é que quer prantear? Quem é que quer ser humilhado? Sim, sim. Quem é que quer, né? É o que eu falo, a nossa vontade tem sido tão mal educada, tem sido tão mal orientada, que as pessoas, né, estão vivendo em busca de prazeres sensíveis, né, em busca de coisas tão para ontem, que não está com os olhos, os ouvidos e o coração aberto para os processos de construção. Então, você vê, cada coisa que Jesus diz aqui, feliz é o que tal coisa, vem junto com uma recompensa, né? Então tem uma pessoa que ela está chorando, só que não chorando por coisas banais, por coisas boas, ela está pranteando por algo que, por exemplo, ela está esperando no Senhor algo, ela está chorando pelo outro que sofre. Tem uma promessa aqui a respeito para ela, né? Ela vai ser confortada, ela vai receber um conforto que nada natural, que nada material, que pessoa nenhuma pode dar, só o Cristo. Sim. Então, cada uma dessas orientações aqui que o Senhor fala, né, que Jesus está falando sobre ser feliz, vem acompanhado de a manifestação de uma graça dele, de um atributo dele, de uma ação dele para mim. Ou seja, quando você nos pergunta quem é que quer ser feliz, essa é uma pergunta que precisa ser honestamente respondida. Será que eu quero mesmo ser feliz?
como Deus me aponta a felicidade, ou o que eu quero é apenas satisfazer os meus desejos e os meus interesses? Porque são coisas completamente diferentes. Jesus fala aqui, por exemplo, quando ele fala dos humildes, né? Bem-aventurados os humildes do espírito, porque deles é o reino dos céus. E o que é uma pessoa humilde de espírito? Aí começa, né, aquilo intrínseco, né? Uma pessoa humilde é uma pessoa ensinável. Porque ele começa dizendo, ele passou a ensinar. Ele começa com os humildes. Quem são? São os ensináveis. Os que se deixam ensinar. É interessante que a palavra humildade, ela vem de humus. Uhum. Humus é umidade, é um terreno fértil, é algo que tem adubo, é algo que é fácil a semente se desenvolver. Então, quem é que quer se desenvolver tem que ter humus, humildade, ser ensinável, aceitar a doutrina, aceitar o ensino, que daí ele se desenvolve. Quem tem humus, tem humildade, é carregado de nutrientes e pode receber a palavra da vida. E a palavra da vida vai produzir vida nele. Entende? Amém. Amém. Felizes são aqueles ensináveis que acolhem, que aceitam a semente da vida para que ela cresça. A semente da vida crescendo dentro deles. Felizes são aqueles que acolhem a verdade e acolhem a sabedoria. Eu sempre cito e gosto de citar um texto quando Jesus, falando para os fariseus, ele diz assim, ó, a rainha de Sabá, a rainha do sul, ela virá dos confins da terra para ouvir a respeito da sabedoria de Salomão. Aí ele faz uma menção, a rainha de Sabá que veio para ouvir tudo aquilo que Salomão falava, né? E que ela ouviu falar a respeito de Salomão, e quando ela chegou lá e viu Salomão adorando a Deus, e tudo aquela riqueza, aquela ostentação, aqueles palácios, a sabedoria dele, ela ficou um pouco fora de si. E Jesus, falando para os fariseus, disse, e essa rainha do sul, ela faz uma analogia à igreja. E Jesus dizia assim, eis aqui alguém que é maior que Salomão. Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, ensináveis, humildes, são aqueles que aceitam essa sabedoria. Sabedoria do Evangelho, sabedoria de Cristo. Esse processo dentro deles. Olha, eu fico tão à vontade de falar dessa sabedoria. Desse processo interessante também, Amanda, testemunhando. Comecei a ler o Evangelho de novo, aí peguei uma Bíblia do meu saudoso pai, uma Bíblia pequena, com uma outra linguagem, mais ou menos, está amarelada. Eu vou ler essa Bíblia aqui, vou começar a ler o Evangelho aqui, trouxe. Estava onde que eu estava quando você me convidou? Estava aqui. Mateus capítulo 5. Já tinha chegado ali. Porque não foi coincidência, não. Era o Espírito Santo já nos preparando. Já estava amortecendo nosso coração, já trazendo alegria numa outra reunião, coisas desse tipo. Ele que faz essas coisas, né? Ele que faz. Por exemplo, eu vim para cá, para Santa Maria, até diminuir um pouco aquela aceleração assim que eu estava produzindo vídeos, mas pensa assim em um lugar que parece que eu já existia aqui, porque as pessoas nos acolheram, todas as pessoas pessoas estranhas à nossa vida nos acolheram, desde as pessoas que trabalharam aqui nessa reforma dessa casa aqui, desde os vizinhos vindo trazer as coisas para mim. Um professor particular da gente que a gente está pagando para ajudar, porque está levando um pau nas provas aqui no Colégio Militar, não é fácil, não. Tinha um professor na frente da minha casa, né? Pessoas se aproximaram, pessoas nos ajudavam, não tinha luz aqui, o pessoal trouxe luz, e isso sem pedir. Então, coisas assim, acolhido pelas pessoas, assim, de uma forma. Tudo que foi aqui foi produto de acolhimento. Eu não sei se é o padrão da cidade, ou Deus tem dado graça para nós aqui, para nos receber. Eu creio que é o padrão do céu que você carrega e manifesta. Amém. Glória a Jesus. Isso nós falamos só desses humildes, aí tem outros para falar aqui, né? Sim. Eu gostaria que você explorasse um pouquinho, que eu já te ouvi falando, e quero que você compartilhe com os irmãos, sobre bem-aventurados, né, os que têm fome e sede de justiça. Acho que poucas pessoas compreendem isso aí. Compartilhe isso com a gente. Eita, peraí.
Eu fiz umas anotaçõezinhas aqui, ó. Ótimo. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede de justiça, não de justiça em causa própria. Não injustiça em causa própria, mas na causa do Evangelho. A justiça na causa do Evangelho não tem a ver com a gente, tem a ver com o outro. Então, Exatamente. felizes são aqueles que exercem a justiça no outro. Eles querem a justiça para o outro, não para si. Que geralmente a gente quer exercer justiça para si, né? Bem-aventurados são aqueles que têm fome de justiça para o próximo. Porque tu sabe, né, Amanda, é muito fácil a gente requerer justiça para nós. Sim. Requerer nossos direitos, receber aquilo que nós merecemos. Fome e sede de justiça produz felicidade, mas essa justiça verdadeira, a justiça que não advoga em causa própria, não advoga para si. E essa justiça de Deus você encontra quando faz justiça estabelecida na vida de outra pessoa. Como Paulo diz, né? Cada um não tem em vista o que é propriamente seu, mas sim o que é do outro. E qual é o padrão? É cada um tendo em vista o que é seu. Mas o padrão do Evangelho vai contra essa maré aí, né? Cada um não tenha em mente o que é propriamente seu, mas sim o que é do próximo. Bem-aventurados são aqueles que carregam essa palavra, essa verdade da justiça para o outro, não para si. Essas pessoas carregam essa justiça, essa paz, essa justiça que é irmã da paz, do amor e da misericórdia. Tudo é atrelado um no outro, processos um no outro. São segredos da felicidade, são receitas. Segredinhos são pitacos que Jesus vai dando ali naquele texto. Felizes são aqueles que almejam justiça. Então, você quer justiça? Trate com justiça. A gente tem que ver que tudo é em função não de nós, mas sim do próximo. Porque quem ama, cumpre toda a lei. Quem ama o seu próximo, cumpre toda a lei. Então, não há muito o que fazer. Mas há tudo o que fazer. Porque tudo que nós devemos fazer é amar o semelhante. E isso é difícil. E isso não é fácil. Porque quando você ama o seu semelhante, você tem que se despir. Exato. É como tem Jesus fez. Você tem que se despir. É como Jesus lavou os pés dos discípulos. Ó. Eu sou Senhor e Mestre de vocês e vos ensinei um exemplo de assim como eu estou fazendo, você faça também. Entende? Assim como eu estou fazendo, você faça. Se eu lavei os pés de vocês, se eu estava nu na frente de vocês, só com a toalha no meio das pernas, e toda vez que ele secava os pés dele, ele tirava a toalha que ele estava cingido, o texto diz, então ficava nu. Quando você quer fazer justiça em favor do próximo, se despir em favor do próximo, é você ficar calado na frente do próximo, aceitando que o próximo sujou seus próprios pés. Porque no caminho do Evangelho, no caminho da vida e da existência, nós sujamos os pés. E todos precisam lavar os pés. Ó, fulano, aconteceu isso com ele. Ó, Beltrano, aconteceu aquilo. Né? Ó, Beltrano caiu. Ah, fulano foi pego nisso. Né? Ele se sujou no caminho. Era uma tradição deles, né? Ele se sujou no caminho, mas Jesus lavou os pés deles. Então, todos nós, enquanto andamos, enquanto cremos, enquanto vamos no Evangelho, nós sujamos os nossos pés. Eu preciso ser lavado os pés por você, Amanda. E por qualquer um que possa lavar meus pés. Possa não, que venha lavar meus pés. Porque eu me sujo no caminho. É por isso, não por soberba, que alguém tem que lavar meus pés. Mas é que meus pés se sujam. Assim como eu tenho que lavar os pés dos meus irmãos que se sujam. Eu tenho que lavar os pés da minha esposa todo dia, dos meus filhos que pensam diferente de mim, da minha filha, que é uma adolescente que pensa diferente de mim. Eu tenho que lavar os pés dela. Eu tenho que retroagir, eu tenho que voltar.
Eu tenho que cair em si, porque a vida está andando. A vida não é um banco de igreja onde tudo é bonito e lindo e maravilhoso. Não é isso. A vida é aqui, ó, agora, onde eu estou, com a minha mulher, com meus filhos, com eles com pensamentos diferentes. Você e com seu marido, com seu filho daqui a pouco começa a pensar por ele mesmo. Mesmo que você ensine doutrina, ele vai ter os pensamentos dele, vai ter as decisões e as escolhas dele. É isso. Evangelho é vida, é caminhar. Por isso é o caminho, o evangelho é o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Você tem que caminhar por esse caminho. E no caminho você se suja. E precisa ser lavado. Mas você, quando lavar, se dispa. Saia de toda... por que aconteceu isso contigo? Por que você fez aquilo? Aí você não está despido. Mas você está vestido. Você chega ali sem falar nada. Meu irmão, estou aqui para te ajudar. Conta comigo. Eu sei que você está sofrendo. Conta comigo. Eu não quero saber de nada. Só quero saber se você está bem. O que eu posso fazer para te ajudar? Isso é evangelho. Você falando, eu lembrei aqui da passagem de Romanos, no capítulo 4, versículos 7 e 8, né, que Paulo fala assim: benditos são os que têm as transgressões perdoadas, cujos pecados são cobertos. Uau, bendito é o homem a quem o Senhor não atribui culpa. Então, quando a gente pensa em que ter fome e sede de justiça é levar a justiça para o outro, anunciar a justiça para o outro, manifestar a justiça para o outro, é isso aqui. Porque as pessoas, né, algumas ainda não têm assim, clareza sobre a justiça, e ela pensa que fazer justiça no padrão do homem é dar o que o outro merece, não sei o quê. Mas o fato é que Deus decidiu nos tornar justos diante dele, não por causa dos meus erros e acertos, mas por causa da obra de Jesus. Deus decidiu não nos considerar culpados dos nossos erros, uma vez que entregamos a nossa vida para aquele que nos substituiu na cruz, porque Deus satisfez toda a sua justiça ali em Jesus, condenando o pecado que era meu e que era seu no corpo de Cristo ali. Então, a fome e a sede de justiça não é a fome ou a sede, como o Gustavo falou, de justiça própria, dos próprios interesses, do que é justo, mas Deus me deu, mas eu sou filhinho de Deus, eu não sei. Não é isso. É você anunciar e manifestar isso ao outro que não está desfrutando dessa condição de ser considerado justo não pelas obras, mas pela fé. De não ser mais culpado, não precisar mais carregar a culpa dos seus próprios erros, porque sobre ele não há nenhuma condenação, uma vez que Cristo o reconciliou com o Pai, né? Então, nós precisamos experimentar dessa justiça. Aí lá em Hebreus o autor vai dizer assim, quem são os imaturos? São aqueles que não são experimentados na prática da justiça, né? São aqueles que não são, que não têm essa vivência de terem recebido a graça de ser considerado justo pela fé em Jesus Cristo na sua obra e não pelas suas próprias obras. Então isso precisa ser algo bem fundamentado no nosso coração, porque isso é muito rico. Nós experimentarmos essa justiça, essa justificação e levarmos, porque as pessoas ao nosso lado sofrem. E sofrem porque não desfrutam da justiça de Deus manifesta em Cristo na sua obra. Então a fome e a sede de justiça que a gente tem que ter é essa. E o Senhor diz que nós vamos ser saciados fartamente. O que seria? Eu gostaria que as pessoas gastassem, Gustavo, a imaginação que Deus nos deu para pensar nesse tipo de coisa, né? Às vezes o pessoal fica imaginando, se eu fosse rico, se eu tivesse uma BMW, se eu tivesse um iate, fica gastando essa potência da imaginação com coisas tão bobas, tão fúteis, mas que tal gastar a sua imaginação para pensar, caramba, que tipo de fartura é essa que Deus está falando que receberão aqueles que têm fome e sede de justiça? Esse tipo de reflexão é que vai elevar a nossa vida, é que vai elevar os nossos interesses e, consequentemente, nos fazer viver a vida ordinária, a vida comum, como o Gustavo bem está dizendo, que é a vida no lar, a vida na vizinhança, a vida no trabalho, manifestando realidades espirituais, manifestando a verdadeira felicidade. Quando você passar por onde você passar, tendo esse entendimento, é Cristo que passa e distribui para as pessoas essa felicidade de ouvir a boa notícia do que Deus fez por elas. Por isso que nessa reunião que o Gustavo estava falando,
A boa notícia exatamente. É você exatamente. Então, assim como eu disse no início, né? Jesus é a expressão exata do ser de Deus, esteve aqui como Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas foi o Filho unigênito que o revelou. É bem o que você está dizendo. É Jesus andando por aí. É você. Sendo a expressão. Você não precisa pregar nada, você não precisa abrir a boca com doutrinas. Você vai oferecer justiça, você vai oferecer misericórdia, você vai chorar com os que choram, você vai dar outra face, você vai andar outra milha, você vai acolher, você não vai repelir, você não vai espalhar com o evangelho, você vai ajuntar, você vai ser solidário, você vai ser amoroso. Cara, é muita coisa. É muita coisa. É isso. É muita coisa e toda se resume em uma só, né? Que é dar Cristo em nós, para quem passa pela nossa vida, para quem fica na nossa vida. Né? Então, eu gostaria muito que as pessoas recebessem isso que você está ministrando aqui, Gustavo, que o caminho da felicidade é esse, é dar a justiça, é dar a misericórdia, é dar a compaixão, é dar o perdão. A gente não vai ser feliz pensando em si mesmo. Felicidade não é o tipo de coisa que se busca freneticamente, pensando em si, se envolvendo com os seus sentimentos, com as suas emoções. A felicidade é algo que se encontra quando eu coloco o meu olhar no outro, a partir do olhar de Cristo que me alcançou, a partir do modo como ele me olhou, a partir do modo como ele me olha, nas minhas mazelas, nas minhas fraquezas, nos meus erros. A partir desse olhar, eu olho para o outro e eu olho e não fico ali de braços cruzados, passando pelo outro em necessidade, passando pelo outro em sofrimento, mas eu dou para ele aquilo que eu tenho de Cristo. Talvez você fale, mano, mas eu não tenho muito. O pouco que você tem para ele é como se fosse o dobro, porque ele não tem nada. Nós não podemos viver uma vida sem deixar o rastro de Cristo, o Cristo que habita em nós. Ser útil é algo prático que vai te fazer experimentar a felicidade. É disso que o Gustavo está falando. Por que essas pessoas o cercaram de favores? Porque ele tem uma caminhada, ele tem uma jornada de vida que não necessariamente nessa cidade ou nesse lugar ele fez algo por essas pessoas. Mas eu sei que ele vive a vida sendo útil para quem rodeia. O que ele está colhendo? As pessoas desejando alegremente ser útil para ele de algum modo. Amanda, é assim que se dá. Deixa eu falar um negócio. Tem um texto lá nos Evangelhos que quando Jesus estava indo para a cruz, ele falou para umas mulheres no caminho, quando ele carregava a cruz. Tem um outro texto que diz que por aumentar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Né? E quando Jesus estava carregando a cruz, ele olhou para aquelas mulheres, e aquelas mulheres choravam. E Jesus disse para ela: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, mas chorem pelos vossos filhos. Jesus já estava dizendo algo para além daquele tempo. Né? E ele conclui dizendo: se em lenho verde fizeram isso, imaginem lenho seco. Esfriamento do amor em tempos de lenho seco. Se mataram o rei Jesus, né? A expressão exata do amor de Deus. O que não fariam em nossos tempos de lenho seco? Jesus com eles ali. A presença carnal dele naquele tempo. Se eles fizeram aquilo, imaginem nosso tempo, que vivemos tempo de esfriamento, de multiplicação de iniquidade e esfriamento de amor. Então, precisamos multiplicar isso em nós, o amor, a alegria, né? Alegrai-vos, como eu disse, outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos, alegrai-vos. Né? Eu sei que o nosso horário está terminando, só tinha um textinho aqui, ó. Tinha tantas outras coisas, até sugiro, se você quiser compartilhar aquele vídeo que eu mandei lá. Vou compartilhar, sim. Compartilha com as pessoas que estão aqui no Instagram. Eu vou tentar postar ele de novo no Instagram e marcar você, daí você passa também. Ótimo. Eu vou postar o link dele aqui. Tudo isso que nós falamos, né? Tem início, meio e fim a respeito daquela temática ali. Sim. Aí eu queria ler um texto aqui interessante, esse final aqui, ó. Que eu marquei um texto, né?
que felizes são aqueles que são perseguidos, são injuriados, né, por causa do Evangelho. Muitas vezes nós somos injuriados e perseguidos sem causa, até por sermos alguém que professa algo diferente. Mas não aquele Evangelho, né? Esse Evangelho, entre aspas, é aquele que está todo deturpado, que a pessoa diz com a boca uma coisa, mas com as suas atitudes, suas ações faz outra. Ela diz outra. Vai ficar gravado sim, que tem Marcela. a causa do Evangelho. A causa do Evangelho nós falamos o tempo todo aqui. Não porque nós somos especiais, mas porque nós só falamos o que o Evangelho é de fato, né? Que é aqueles atributos e princípios e ensinos que Jesus ensina a todo momento, né, nos 4 Evangelhos, né? E que depois são aperfeiçoados, não são complementados com Paulo e os outros apóstolos, né, de Jesus, né, e o restante do Novo Testamento, e o que já era previsto nas Escrituras do Velho Testamento. Olha só, esse texto aqui interessante de Pedro, no capítulo 4, eu gosto muito do apóstolo Pedro, que eu já li várias vezes, tantos textos ali. Diz assim, ó, nesse processo da felicidade nós vamos passar muitas dores. Foi o começo da mensagem aqui que você falou. Ó, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária tivesse acontecendo. Não é extraordinário. Está tudo previsto. Você vai sua vida acontecendo. O próprio Jesus disse, vocês vão ter aflições. Agora ele diz assim, ó, pelo contrário, alegrai-vos. Fique alegre, fique feliz. Na medida que vocês sois coparticipantes do processo dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da glória dele em você se alegre, exultando, dando glória a Deus, cantando, pulando. Se pelo nome de Cristo vocês são injuriados, perseguidos, bem-aventurados, felizes vocês são, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia! É maravilhoso demais. Então, ele conclui, não sofra. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em um negócio de outro. Se você está sofrendo por ser isso, por ser ladrão, assassino, malfeitor, ou alguém que defrauda alguém, não sofra por isso. Mas se você sofrer como um discípulo de Jesus, aquele que professa o Evangelho com sua própria vida, se você sofrer por isso, e com suas ações de bondade, de amor, de tudo que nós falamos aqui, outras coisas mais que o Evangelho tem, no seu dia a dia, e você está construindo felicidade sobre esses preceitos, não se envergonhe disso. Porque você deve glorificar a Deus através desse nome, com o nome de alguém que processa essa fé em Cristo. Nós seremos felizes, todos nós. Por quê? Porque em nós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nós iniciamos falando, né? Falamos que a felicidade é um fruto que vem do Espírito. O fruto do Espírito é alegria, é ser feliz, é ter essa felicidade sobrenatural. Agir assim, o Espírito Santo está em você, e age em você, e através de você. Então, o que você precisa, resumindo todo o Sermão do Monte, nessas 4 frases aqui, ó? Ser ensinável, chorar com os que choram, ser manso, ter fome e sede de justiça, ter misericórdia e se condoer com o seu próximo através dessa misericórdia. Porque quem dá misericórdia recebe, e ele é feliz por isso. Ser limpo de coração, porque os limpos de coração são aqueles que vão agradar a Deus, né? Ter uma mente limpa, uma consciência limpa. E, por fim, ser pacificador. Ser aquele que promove a paz. Aquele que promove a justiça. Deixa eu só ler mais um negocinho aqui para ti, Amanda. Sim, leia. Sobre os da paz. Nossa, aqui é tremendo demais, eu me edifiquei demais. Enquanto você procura aí, eu quero reforçar aqui que os limpos de coração
são aqueles que têm seu coração limpo pela palavra da verdade. O coração que está povoado de mentiras, de engano, de ideologia, está doente e em sofrimento. Então, receba a verdade da palavra para limpar o seu coração, para que você, de forma saudável, desfrute da vida que te foi dada e partilhe essa vida com os seus. Amém, amém. Jesus disse aqui, ó, bem-aventurados e felizes são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O Evangelho nos chama para ser pacificador e não provocador. Ser alguém que queira a paz, a reconciliação, a aproximação. Né? Jesus disse que quem comigo não ajunta, espalha. Nós nunca fomos chamados para espalhar. Então, se você não está ajuntando, você está espalhando. A gente disse, eu posso espalhar porque Jesus disse. Jesus não disse isso. Quem comigo não ajunta. É isso que ele disse. Espalha. Então, eu devo ajuntar com o Evangelho. É isso que Jesus está dizendo. O pacificador não espelha, ele acolhe. Ele junta. A Bíblia diz assim que o amor cobre uma multidão de pecados. Lembra do fato lá que quando Noé desceu da arca e ficou nu, e o filho dele, o Cã, ele viu a sua nudez, e em vez de cobrir o seu pai, ele expôs o pai dele. Então, aquele que cobre multidão de pecado é aquele que cobre, aquele que não expõe. Se você ver a nudez do seu amigo, do seu irmão, se você vê que o Gustavo falhou, que o Gustavo errou, né? Não exponha, cubra ele. Seja pacificador. Não seja alguém que promova outro tipo de coisa. Que não seja isso. Feliz é aquele que promove a paz. Pedro diz, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Tudo isso produz o quê? O que nós estamos falando aqui o tempo todo? Felicidade. São segredos, são receitas, são olhadelas da felicidade, mas isso é só a gente está só falando, mas tem que ser uma essência. Tem que ser vivido, né? Tem que ser vivido. Isso. E aí eu quero concluir aqui repetindo a frase de abertura desse assunto lá na segunda-feira. Para quem está aqui agora e não assistiu a live de segunda-feira, está salvo aqui no meu feed, você pode ver depois. Para quem está aqui e não conhecia o Gustavo, já clica aqui no nome dele em seguir, você vai ver lá no Instagram dele uma série de mensagens puramente o Evangelho. O Gustavo não anuncia a si mesmo, mas ele anuncia Jesus Cristo de uma forma... Glória a Jesus. E compreensível, né? A gente precisa conhecer os fundamentos básicos da fé. Então, se você é essa pessoa que quer compreender mais o Evangelho, compreender a leitura bíblica, né? Compreender o espírito do Evangelho ali para além da letra, ouça ali os vídeos, tem muitos vídeos no Instagram, no YouTube dele. Quando acabar a live aqui, eu vou postar o link dessa palavra de felicidade lá no YouTube, que aí o pessoal vai lá para o seu canal também, tá? Mas aí eu quero repetir essa frase que eu li na segunda-feira, e você que não assistiu a live, assista, porque tudo que a gente falou aqui tem que se colocar para você de uma maneira muito prática na vida que você vive. Todos esses valores eternos, todos esses atributos de Deus e as virtudes de Cristo, elas não serão reais e concretas no seu viver se elas só estiverem no seu pensamento, se elas só estiverem no seu coração. Elas precisam estar na sua prática de vida, elas precisam estar no seu procedimento de vida, né? Então, a frase que eu disse, Gustavo, na semana passada foi a seguinte, e algumas pessoas meditaram ao longo da semana sobre isso, eu recebi alguns testemunhos muito tocantes, né? Por quê? Porque as pessoas estavam com a ideia contrária do que é felicidade, aquela coisa eufórica, aquela coisa do interesse próprio, da satisfação pessoal. E isso, quando você olha para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, para os seus deveres no lar, tem muita coisa que envolve desconforto, que envolve um certo conflito, que envolve um certo sofrimento. E aí, essa mentalidade da felicidade eufórica faz com que as pessoas fujam, né, do desconforto, do sofrimento, que ela não quer se doer, ela não quer se sujar, como você bem falou, né, ela não quer se machucar, ela não quer ter trabalho.
mas não existe uma maneira de viver o evangelho se não se trabalhar por dentro. Quem não se trabalha só dá trabalho para os outros. Quem não renova propriamente e entra num caminho de amadurecimento só dá trabalho para os outros, né? Então a frase é a seguinte, essa é a frase do Dr. Saulo Barbosa, que é um psiquiatra, um homem de Deus, uma bênção. E quando eu a ouvi, Gustavo, ela fez tanto sentido para mim. E ele diz assim, felicidade, e quando eu ouvi, eu também me lembrei daquele seu testemunho com a loura internada. Felicidade é a serena percepção, não é eufórica, é a serena percepção de estar no lugar certo, fazendo o que eu deveria estar fazendo, se a morte me encontrar naquele exato momento. Ou seja, nós cristãos sabemos que não veremos mais a morte, passaremos da vida para a vida eterna, mas que existe o fim da nossa existência aqui, que existe uma hora que é certo, vai chegar para todos nós, que a vida aqui acaba. Portanto, acaba aqui a minha possibilidade de amar mais, ou de amar melhor, ou de perdoar. Quando chega a hora de partir, chegou a hora. E nesse último minuto, o que você terá? Tendências porque amou mal, porque não perdoou, porque não serviu, porque não se gastou em se doar, ou essa serena percepção de que apesar de qualquer adversidade, qualquer circunstância, qualquer aflição, qualquer dor, eu estou no lugar certo, fazendo o que eu deveria estar fazendo. Portanto, eu sou tomado por uma paz. Eu posso terminar minha vida aqui agora, porque eu vivi bem os dias que recebi para viver. Ninguém sabe que momento é esse. Então, a gente não tem como projetar quando eu morrer. Você não sabe se é o próximo minuto que você vai, ou que seu marido vai, sua esposa, seu pai, seu filho, sua mãe. A gente não sabe. Então, como eu posso chegar nesse momento, o exato momento em que a morte chegou, né, que o fim dessa vida que chegou, vivendo bem o meu hoje, amando bem, perdoando. É isso que aí vem o que o Gustavo falou, oferecendo a misericórdia, oferecendo a justiça, oferecendo a bondade, oferecendo a esperança, a paz, a reconciliação. É desse modo que essa serena percepção vai se assentar no seu interior, né? E você vai desfrutar dessa felicidade de estar onde você foi chamado para estar, de ser quem você foi chamado para ser. Você não foi chamado para ser uma pessoa que provoca discórdia, que expõe as pessoas, que fofoca, que mente, que rouba, que me perdoe a maneira forte que eu vou dizer, mas que tem sido um inútil. Muitas das pessoas que estão em sofrimento, elas estão sofrendo porque estão ociosas, não se ocupam em ser útil para os outros porque ficam pensando nos seus próprios interesses e desejos. E a vida não manda assim, você não vai ser feliz assim. Você vai ser feliz se doando aquilo que você recebeu. Então você precisa conhecer o dom de Deus que você recebeu. Você precisa conhecer a boa nova que é o Evangelho. E desfrutar, sabe? Desfrutar. O Gustavo, quando eu falei, e vou repetir aqui que ele não conheço pessoa melhor para falar das bem-aventuranças como ele, porque ele é uma pessoa que se debruçou anos. E se debruça até hoje, você viu ele contando, pegou a Bíblia aí do pai dele, tá? Ele se debruça há anos para a leitura do Evangelho e para meditação, mastigar o Evangelho na vida dele. Aí ele coloca o Evangelho na relação dele com o irmão, na relação dele com a mãe, com a esposa, com os filhos. Não é só uma pregação. Eu não chamei ele aqui porque ele é bom para pregar as bem-aventuranças. É porque ele transpira essas bem-aventuranças nas dificuldades e sofrimentos que ele passa. E aí você olha para a carinha dele e você vê a felicidade ali. A felicidade. Olha, essa tua frase. Não quer dizer que ele não está com luta, não quer dizer que ele não está com nenhuma luta, não. Quer dizer que ele experimenta essa verdadeira felicidade. Amanda, essa frase aí, eu quero até que você coloque nos comentários essa frase aí do psicólogo. Tem tudo a ver com o Evangelho, viu? Exatamente assim, ó, você tem a percepção de que você está no lugar certo, que você deveria estar. E tudo mais desimporta. Não sei se tem essa palavra. Perde a importância, é isso. Perde a importância. Então, até às vezes, assim, quando eu vou fazer alguns negócios, né, particulares, negócios da vida humana, né, que não tem a ver com o subjetivo, com o Evangelho,
eu fico pensando um monte de coisa por causa disso. Porque eu já estou no lugar certo. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso alcançar um outro lugar. Isso é uma chave de felicidade. Exatamente. Você não tem nada que te faça feliz exteriormente. Porque a felicidade é fruto do Espírito. É isso. Então, eu vou só exemplificar e a gente tem que encerrar aqui, mas isso que o Gustavo está falando. Então, você, aqui, na sua maioria, são mulheres, né, que me acompanham. Então, são mulheres casadas, têm seus filhos, e às vezes elas ficam ali sonhando com uma casa mais bonita, com uma casa maior. O que eu vou fazer para ter? E ela não enxergou que o seu lar é o seu marido. São seus filhos, é a relação com eles. E aí ela perde a vida dela em busca dessa casa maravilhosa que ela quer, tendo ali a casa, o lar. E ela não desfruta. Se tu soubesse onde nós estamos morando hoje, não acredita que nós morávamos lá. Tu conheceu a nossa casa lá, né? Sim, conheci. Não mudou nada para nós. Entendeu? Não mudou nada porque você tem a Lore, você mora no coração dela e ela mora no seu. Com certeza, cada dia a amo muito mais e digo isso para ela todos os dias. Quantos anos de casamento? 32. 32. Mais 8 anos, há quase 40 anos já que a gente está junto. Eu era um menino de 13, 14 anos quando a conheci e estou com ela até hoje. Né? Para quem eu iria, né? Se só ela me satisfaz, né? Encontrar outra pessoa não tem como. Eu desejo que todos que estão nos ouvindo aqui ou que vão ouvir experimentem o espírito e vida que foi compartilhado aqui hoje. Você realmente, seu coração seja aquecido, né, por esse desejo de ser feliz verdadeiramente. Que você não gaste a sua vida com coisas fúteis, inúteis, porque Cristo vem, Cristo vai voltar. E é muito maravilhoso ter em nosso coração essa convicção e esperança. Sobretudo, existe uma vida humana acontecendo aqui e agora. E Cristo está em você agora. Ele vive em você agora. Então, manifeste-o agora. Não fique vivendo, quando Jesus voltar. Jesus é real agora. Então, seja esse Jesus, manifeste ele aí agora onde você está, na sua casa, no almoço de hoje, sabe? Coloque amor na refeição, coloque amor na mesa, coloque amor no jeito de olhar para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus pais. Porque você não sabe se vai ser o último momento, sabe? Ofereça a justiça, ofereça o perdão, ofereça a misericórdia com quem falhou com você, com quem te ofendeu, com quem não tem te tratado bem. É nesse lugar que você deve estar. E é nesse lugar que você desfruta de felicidade. A felicidade que traz uma paz sobrenatural. Amém. As circunstâncias podem ser ruins, desfavoráveis, adversas, mas para além da circunstância existe essa felicidade. Poxa, eu estou no lugar certo, fazendo o que eu deveria estar fazendo. Eu não estou desperdiçando um minuto sequer da minha vida. Eu estou fazendo o que eu fui chamada para fazer. Partilhar o amor que recebi, a misericórdia que recebi, o perdão que recebi, a justiça que recebi. Amém? Amém. Esse é o desejo do meu coração. Amém. Gustavo, muito obrigada, meu irmão, mais uma vez. Pode falar. Eu vou só citar o nome de uma pessoa aqui que entrou nos comentários, o Douglas Estradioto. Siga esse perfil, Douglas. É um amigo que eu conheci na internet, tem uma mente aberta para o Evangelho, alguém fantástico no Evangelho. Amém. Deixou um comentário que o Evangelho é fazer pós-doutorado em vida. Eu vi, lá na plataforma, eu vi. E nós nos completamos, viu? Nós nos completamos assim. Encontrei alguém assim que pensa da mesma forma, vive o Evangelho, e Deus tem edificado ele através da minha vida e tem me edificado através da vida dele. Beijo. Isso é ser corpo, Douglas. Né? Amém. Glória a Deus. Só na internet. Mas uma hora vai, né? Igual a gente demorou a se conhecer pessoalmente, né? Com certeza. Você que está aí agora, aproveita, faz um print, tira um print aqui dessa live, posta nos seus stories, marca o Gustavo, para que outras pessoas venham, que eu vou salvar essa live agora. Então você pode compartilhar. Mais gente precisa ouvir isso. Tem muitas pessoas em sofrimento por não reconhecerem a verdadeira felicidade. Então, tira aí um print, não tem problema em sair com careta, não. Tira um print agora.
e compartilha, marca a gente, nos ajude a espalhar a mensagem do Evangelho, a boa notícia do Evangelho e o modo simples de se experimentar e viver o Evangelho. Amém? Amém. Gustavo, um abraço muito forte a você na Lore. Em breve estaremos juntos, em nome de Jesus, ou aí, ou aqui, onde Deus nos fizer encontrar. Amém. Ó, beijo para vocês. Um bom dia para vocês. Beijo no Baby aí, que eu não conheço. No Vai Thiago, conhecer em breve. Eu não conheço pessoalmente, né? Mas o Thiago já faz parte. Thiago te ouve tanto que ele sente que já te conhece. O dia que ele te vê, ele é só te dar um abraço. Aleluia. Um bom dia para vocês, pessoal. Obrigada. Eu vou salvar essa live agora, tá? E eu não esqueço tchau. de mandar o link para mim poder baixar e postar. Vou mandar agora. Tá? Beleza. Tchau, tchau, gente. Bom dia.